Olá, eu sou Paulo Roberto e você está no canal Minha Opinião. Seja muito bem-vindo. Espero que você acompanhe esse vídeo até o final, pois trata-se de um assunto muito importante relacionado à democracia brasileira. Já peço que você curta, compartilhe, comente e ative o sininho das notificações, porque assim receberá todos os próximos vídeos e o YouTube entenderá que o vídeo tem alguma relevância para a plataforma e para as pessoas que têm acompanhado. O assunto de hoje trata-se da questão do deputado Daniel Silveira, que mais uma vez é colocado contra a parede pelo ministro Alexandre de Moraes, que é uma coisa que tornou-se perseguição pessoal, isso aí ficou claro, ficou evidente, né? Porque alguém que ousou aprontar, né, o Monte Olimpo, né, o sistema dos deuses, né, do Brasil. Porque, na verdade, esses ministros hoje, o Alexandre de Moraes principalmente, ele se coloca como Deus, né, da democracia brasileira. E, na verdade, quem decide a democracia brasileira é o próprio povo, porque o povo é que é a democracia, né? E o ministro Alexandre de Moraes tem tomado atitudes eu diria que deficientes para a democracia, quando ele, em tese, monocraticamente, toma decisões que vão, inclusive, afrontar o legislativo dentro, né, dos seus critérios de autoridade, dentro dos seus critérios, né, de individualismo. Eu digo que ele coloca monocraticamente sua decisão, mas na verdade o STF é um órgão colegiado, que depende da aprovação de todos que estão ali. Então, quando um ministro, né, ele toma uma decisão radical como essa, mais uma vez, ele tem o respaldo daqueles que o cercam, dos seus pares, dos seus companheiros, né? Então, dito isso, vamos lá, né? Bora pro vídeo. Bom, então, dando sequência ao nosso vídeo aqui, a questão do Daniel Silveira tornou-se hoje, né, uma questão de perseguição pessoal do iluminista Alexandre de Moraes ao deputado federal eleito democraticamente pelo povo do seu estado para representá-lo, né, e muito bem desenvolver a democracia no nosso país. O que acontece é que, infelizmente, para nós conservadores, vivemos um momento de perseguição ditatorial, né? Ditatorial porque dizem que nos anos 60, 70 e início de 80, o país viveu 30 anos de uma ditadura militar. Eu digo particularmente que nós vivemos 30 anos de democracia, de desenvolvimento, de sociabilidade, de relacionamentos sociais, relacionamentos profissionais, né? E foram 30 anos em que o país conheceu, né, um desenvolvimento que está sendo reconhecido novamente agora. Né? Ou seja, quem não nasceu nessa época, nasceu, né, na era Fernando Henrique, daí para frente, né, não tem conhecimento do que era a vida naquele momento. Fala-se muito em repressão, mas repressão nós estamos vivendo agora, inclusive, né, uma repressão ditatorial por parte do STF, que deveria ser o guardião da Constituição, o guardião da democracia, no entanto, está interferindo de maneira grosseira nos demais poderes. O que você pensa disso? Gostaria que você colocasse nos seus comentários a sua impressão, né? Bom, hoje a gente podemos considerar que o STF sente-se o Monte Olimpo, né? Ali onde estão assentados os deuses, né? Os deuses da democracia brasileira. Só que de democracia não tem nada, né? Porque eles estão lá como indicados e não como eleitos, com a finalidade de fazer valer a Constituição, né? E não de criar normas, criar leis, porque isso cabe aos legisladores. Bom, então para não alongar muito, que eu teria muito o que falar nesse sentido, vamos lá, né? Eu trouxe um videozinho onde eu vou estar fazendo algumas, dando algumas opiniões em parte dele aqui, né? E aí depois a gente vem para poder concluir. Eu estou sentindo uma treta!
O Daniel Silveira, do União do Rio de Janeiro, foi à tribuna do plenário da Câmara para reivindicar que os deputados decidam sobre a ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para que o deputado use tornozeleira eletrônica. Daniel Silveira foi preso em fevereiro de 2021 após divulgar um vídeo com críticas e ameaças aos ministros do Supremo. Já na condição de réu, foi liberado no fim do ano passado para responder em liberdade. No entanto, após novos ataques ao STF essa semana, o Supremo determinou o monitoramento do deputado. Então vamos lá, gente. Primeiro, né? O deputado federal Daniel Silveira proferiu ataques conhecido por antidemocráticos ao STF. Primeiro, né? O que é uma questão antidemocrática? Quem é que pode definir isso? Se você acha que o Daniel Silveira cometeu um ato antidemocrático, coloca nos comentários. Né? Mas o que você acha de um ato antidemocrático? Um deputado que na tribuna tem a imunidade parlamentar dentro da Casa Legislativa, né? De falar o que ele quer, o que ele pensa, isso sem direito de represália, porque tem liberdade de expressão, pelo menos deveria ter, coisa que não está tendo mais no Brasil, a não ser que você seja de esquerda, né? Que você seja comunista lá, socialista ou progressista, como quiserem chamar, mas tudo é comunismo, né? Aí você pode falar o que quiser. Se você é conservador, se você bate de frente com algumas ideologias que eles impõem no dia a dia, aí você não tem liberdade de expressão mais. Aí é ditadura, né, em cima de você que discorda das ideologias deles lá. Então, o deputado federal Daniel Silveira tem imunidade parlamentar na tribuna de falar o que ele quiser. E aí, como é que fica a questão da democracia? Que ataques ele proferiu? Porque falou que não concorda com atitudes que estão sendo tomadas pelo STF? Porque ele falou que não concorda, né, provavelmente, com decisões teoricamente monocráticas tomadas, né, por esse mesmo órgão colegiado, que se é colegiado não é monocrático, é colegiado, né? E aí eu pergunto, dentro desse contexto, o que são atos antidemocráticos? O que é imunidade? E outra coisa, se dentro do parlamento, olha o perigo que isso leva para os parlamentares, inclusive, né? Se é liberado a utilização de força a fim de colocar uma tornozeleira eletrônica no deputado dentro da casa do povo, então quebrou ali a paridade dos poderes. Qualquer um pode interferir no outro. Aliás, qualquer um não, o STF pode interferir no poder que ele quiser, inclusive no executivo, se ele quiser, porque abriu esse precedente. É claro. Mas quem é que vai entrar dentro da prerrogativa do judiciário? Quem é que tem peito para isso? Esse Brasil não tem homem para isso, não. Infelizmente, o Senado Federal tinha poderes para resolver, mas não resolve nada. Então, vamos lá, vamos dar uma sequência. Que se recusa a acatar a decisão. A ordem judicial emanada pelo ministro Alexandre de Moraes coloca em xeque todo o parlamento e o poder legislativo, uma vez que ele impõe medidas cautelares em um deputado antes de ser analisado pela Casa. O julgamento da ADI 5526 é muito claro, tem que passar pela Casa caso aconteça de atrapalhar, direta ou indiretamente, o livre exercício do mandato parlamentar. O que eu estou dizendo é que até aceito sim a imposição, quando os deputados decidirem se vai ser ou não aplicada. Na mesma sessão, deputados da oposição foram à tribuna com placas da rua Marielle Franco, em protesto contra o deputado Daniel Silveira, que em 2018, quando candidato, quebrou uma placa semelhante no Rio de Janeiro em homenagem à vereadora assassinada. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Eu tenho vergonha de falar isso. Eu não suporto mais. Eu não tenho dormido mais. Eu não consigo comer direito mais. Eu não tenho vivido. Eu não suporto mais. Eu cheguei no limite. Os parlamentares pediram que o plenário vote o pedido de suspensão de 6 meses do mandato do deputado, que já foi aprovado pelo Conselho de Ética. É uma vergonha que a Câmara de Deputados esteja sendo utilizada para dar guarida para um condenado pela Justiça, para alguém que precisa pagar pelos seus crimes, mas está utilizando desse espaço para se esconder da Polícia Federal,
se esconder do Supremo Tribunal Federal. Bom, gente, volto a frisar, né? Volto a falar que a casa lá dos deputados, né, é a casa do povo, aonde o parlamentar tem que ter imunidade. Tem que ter imunidade. Quer saber se fosse algum deles da esquerda lá que tivesse sendo obrigado a usar a tornozeleira? Eles iam botar fogo no parlamento. Iam bloquear, fazer barreira, ia chamar o movimento de esquerda para poder não permitir, porque o cara é da esquerda. Ou seja, não tem nada a ver a questão do Daniel Silveira com essa questão que eles estão colocando ali agora. Eles estão tentando, como sempre, já é uma tática deles, desviar o foco do assunto, desviar a atenção para um outro lado, para poder tentar ganhar no grito. Aí me chega essa tal de Sâmia, esqueci o nome dela agora, Sâmia alguma coisa, deixa eu ver se eu acho aqui, desculpa aí, eu estou passando aqui, mas é Sâmia, alguma coisa Sâmia lá, ou Sâmia alguma coisa, né? Sâmia Bonfim, né? Aí ela chega lá falando, gritando que lá. Agora, o grande problema é o seguinte, não é o deputado estar dentro do parlamento aguardando uma decisão dos seus pares para se autoriza ou não a utilização do equipamento de identificação, de vigilância. O grande problema, e se ela não fala, é que o mesmo STF, o mesmo, eu digo STF porque não é só Alexandre de Moraes, eu falei um colegiado, né? Que quer o controle da vida do Daniel Silveira, põe em liberdade um ladrão condenado a 14 anos em terceira instância, que é o Lula. Para disputar eleições desse ano, né? Todo mundo sabe como é que funciona isso. Não se pode falar de eleição. Mas essa deputada, ela devia ter vergonha na cara dela e falar, não pode acontecer, porque se for como do nosso lado aqui, a gente não vai deixar. Né? E libertaram o Lula, não inocentaram, né? Tiraram o Lula da cadeia, né? Com uma falta de vergonha descarada, colocando mais de 2.000 bandidos de alta periculosidade na rua também, aumentando o risco da segurança da população brasileira ordeira. Inclusive o tal do Rap lá, André do Rap, que saiu, ninguém sabe onde é que o cara tá. Por que esse cara não é condenado a pagar a multa de 15 mil reais por dia, enquanto ele não se integra a colocar tornozeleira eletrônica? Por que não bloqueia a conta bancária do cara? Por que não recolhe os bens desse cara? E outra coisa, quem autoriza isso é copartícipe do problema. Tá? Mas vamos dar sequência. Ao mesmo tempo em que segue cometendo seus crimes país afora. Na última semana mesmo, participou mais uma vez de uma manifestação antidemocrática, incitando contra as instituições brasileiras. Mais uma vez eu pergunto, o que é um ato antidemocrático? O que é uma ação antidemocrática? Esse povo está vivendo num mundo de bobs, está numa bolha, que isso não tem lógica, né? O que são esses atos antidemocráticos que o Daniel Silveira participou? Então, se o parlamentar eleito pelo seu estado para representar o seu povo não tem autoridade, não tem autonomia, esse bando de vagabundo aí também não tem não. Esse bando de vagabundo que não tem o que fazer, tinha que estar aí lutando pelo povo, batalhando pelo povo, mesmo que sendo oposição buscasse o melhor para a população, tá aí fazendo uma palhaçada dessa, né? Mas vamos lá, vamos tocar o barco. Incitando que a população faça atos violentos contra a democracia, mais uma vez ameaçando o processo eleitoral que vai acontecer no final do ano. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, disse por meio de nota que decisões judiciais devem ser cumpridas, assim como a inviolabilidade da Casa do Povo deve ser preservada. Para o presidente da Câmara, o ideal é que o STF analisasse logo os pedidos do deputado Daniel Silveira e que a Justiça siga a partir dessa decisão. O vice-presidente da mesa diretora da Câmara, deputado Marcelo Ramos, reforçou em entrevista o entendimento institucional da Câmara sobre o episódio. O plenário da Câmara dos Deputados é o ambiente inviolável do sistema democrático e que, portanto, nenhuma decisão judicial será cumprida dentro do espaço do plenário da Câmara dos Deputados. Essa é a primeira premissa. A segunda premissa é que decisão judicial, por mais questionável que seja, ela não se questiona, ela se cumpre e se contesta.
Nós não podemos obrigar o deputado Daniel a colocar a tornozeleira, mas também não temos como desobrigar o Poder Judiciário a fazer cumprir a sua decisão. Ou seja, né, gente, a Câmara dos Deputados, ela se posiciona de maneira totalmente incoerente, né? Não pode, mas também não tem como não fazer, né? É uma coisa totalmente incoerente. E aí eu pergunto para você, na sua opinião, porque eu tenho a minha, na sua opinião, isso é correto? E para concluir, como não podia ser diferente, né, o Alexandre de Moraes mais uma vez toma uma atitude radical, porque a questão dele, eu já entendo, do meu ponto de vista, que ele quer não só, né, tentar calar o Daniel Silveira, que teve a coragem de enfrentar, né, toda essa situação, como ele quer destruir o Daniel Silveira. Então vamos lá, né? GZH Política. Após Alexandre de Moraes determinar bloqueio de bens e abrir inquérito sobre desobediência, Daniel Silveira aceita a tornozeleira. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, reagiu ao recuso do deputado Daniel Silveira em permitir a colocação da tornozeleira eletrônica na noite dessa quarta-feira, dia 30. O magistrado determinou que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, indique dia, hora e local para a instalação do equipamento do parlamentar. Moraes também estabeleceu uma multa diária de R$15 mil caso Silveira continue se recusando a usar a tornozeleira e ordenou o bloqueio de todas as contas bancárias do deputado. Segundo o G1, com a decisão de Moraes, Daniel Silveira disse que irá colocar o equipamento. Na tarde dessa quarta-feira, a Polícia Federal e a Polícia Penal do Distrito Federal estiveram na Câmara para cumprir a determinação de Moraes. Silveira, contudo, estava no plenário local considerado pela cúpula da casa como inviolável e não aceitou equipamento. Após a PF ter deixado as dependências da Câmara, o deputado voltou a dizer que não vai colocar. Não existem condicionantes se colocar a tornozeleira, está acabado com o Legislativo. É letra da lei. Bom, o que acontece aqui, gente, é o seguinte. O Alexandre de Moraes, ele simplesmente mandou, né, determinou que fossem bloqueadas todas as contas do Daniel Silveira, que ele pagasse uma multa de R$15 mil por dia. Bom, vamos lá, né? E o André do Rap? Quem é que vai colocar a tornozeleira eletrônica do André do Rap, que sumiu do mundo aí, né? No mundo afora. Quem vai adicionar uma multa de R$15 mil por dia para o André do Rap? Quem vai bloquear contas bancárias e bens do André do Rap? Né? E por aí vai, né? Isso é somente um cafezinho, né? Em relação aí ao fato, né? E interessante que mesmo após, né, o Daniel Silveira aceitar colocar a tornozeleira, né? O Alexandre de Moraes pode continuar, né, com a questão da multa, né? Pode continuar com a questão da multa lá, porque para ele o negócio não é o Daniel Silveira colocar a tornozeleira. Ele quer ver cumprido aquilo que ele determinou, mesmo que de forma ilegal. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Né? Aí agora o Daniel Silveira vai colocar a tornozeleira, já colocou a tornozeleira, contudo, ele vai passar por dificuldades financeiras, né? E aí, inclusive, o Gustavo Gaia, vou me permitir utilizar o nome dele aqui, que é um grande youtuber também, né? Ele tem lá no canal dele no YouTube um vídeo exclusivamente falando dessa questão da falta de recurso que o Daniel Silveira vai chegar a ter, porque não vai ter dinheiro para manter a família dele, né? Vai precisar de apoio. Então, gente, eu deixo aqui, por enquanto, essa parte, né? Vou ter uma parte 2 desse vídeo, e eu peço para você que curta, compartilhe, comente, ative o sininho das notificações, né? E assim, pergunto, o que você pensa disso? Você concorda com essas atitudes? Você discorda? Por quê? Né? É a pergunta que eu faço e deixo aqui para vocês. Beleza, gente? Então, um grande abraço, né? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, e até o próximo vídeo, se assim nos permitir, nosso Deus. Muito obrigado.